Bom dia, bem-vindos à nossa aula da Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yasodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 30, descrição das atividades fruitivas adversas. Hoje nós iremos ler a estrofe, o verso número 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Akshiptat mendriya strinam asatinam chamayaya raho rachitaya lapapa ihi shishunam kalabashinam. Akshipta, enfeitiçado. Atma, coração. Indriyaha, seus sentidos. Strinam, das mulheres. Asatinam, falsa. Ou da falsa, né? Cha, e. Mayaya, por Maya. Rahaha, em lugar solitário. Rachitaya, exibidos. Ala, paihi, pela conversa. Shishunam, dos filhos. Kala, bashinam, com palavras doces. Tradução. Ele dá o coração e os sentidos a uma mulher que falsamente o enfeitiça com Maya. Ele desfruta de abraços solitários e conversas com ela e fica encantado com as doces palavras de seus filhinhos. Significado por Srila Prabhupada. Vida familiar dentro do reino da energia ilusória, Maya, é assim, como uma prisão para a entidade viva eterna. Na prisão, o prisioneiro é algemado por correntes e barras de ferro. Analogamente, a alma condicionada é algemada pela encantadora beleza de uma mulher, por seus abraços solitários, por conversas de suposto amor e pelas doces palavras de seus filhinhos. Assim, ela se esquece de sua verdadeira identidade. Então, neste verso, há as palavras Strinam e Asatinam indicam que o amor de uma mulher serve apenas para agitar a mente do homem. Na verdade, no mundo material não existe amor. Tanto a mulher quanto o homem
estão interessados no gozo de seus sentidos. Em troca de gozo dos sentidos, uma mulher cria um amor ilusório e o homem fica encantado com este amor falso, esquecendo-se de seu verdadeiro dever. Quando o resultado de tal combinação manifesta-se na forma de filhos, a próxima atração é pelas palavras doces das crianças. O amor da mulher no lar e a conversa dos filhos transformam o homem em prisioneiro confiante. E assim ele não consegue deixar o seu lar. Em linguagem védica, uma pessoa assim é chamada de Griha Medhi, que significa aquele cujo centro de atração é o lar. Grihastha refere-se àquele que vive com a família, esposa e filhos, mas cujo verdadeiro objetivo na vida é desenvolver consciência de Krishna. Portanto, somos aconselhados a tornar-nos grihastha e não griha medhi. O interesse do grihastha é sair da vida familiar criada pela ilusão e entrar na verdadeira vida familiar com Krishna, ao passo que o interesse do Grihamedhi é acorrentar-se repetidamente à dita vida familiar, vida após vida, e permanecer perpetuamente na escuridão de Maya. Om Jnanatimirandhasya Jnanam Janashalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhistam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Akshiptatmendriyastrinam Astatinam Chamayaya Yahorachitaya Lapaihi Shishunam Kalabashinaha. Porque neste capítulo, Kapila Deva, ele está nos dando conhecimento sobre como que as atividades frutivas nos prende neste mundo material, entende? Porque, como foi começado nesses versos iniciais desse capítulo, né? Kapila Deva está explicando aqui, Devahuti, sobre como que o tempo, a força do tempo, ele arrasta as entidades vivas. Porque o que acontece? O mundo material é a energia de Krishna, como Krishna explica. Daivihi gunamai mamamaya durachaya yage mange prapadyante mayam tantarantite. Então, esta energia material que é divina, para Shashatir Vividaya Suyate Shwabhaviki Gyanabala Kriratya. Deus, como uma pessoa, ele tem potências, e é através das suas potências que ele age. Essas ações não são como as nossas ações neste mundo, decorrência do karma, porque na verdade quem está agindo pelo karma, na verdade não está agindo, ele está sendo impulsionado para criar a natureza material que faz tudo acontecer. A pessoa
o que pertence a nós, a única coisa que é realmente genuína nossa, é o nosso livre-arbítrio. Então, pelo nosso livre-arbítrio, nós, tendo exercido de uma maneira equivocada, viemos desse mundo material. E agora nós estamos continuando no exercício desse nosso livre-arbítrio, optando, tendo a nossa preferência de qual aspecto da energia material. Ou seja, nós, por natureza espiritual, somos energia de Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu explica, Jiveira Shwarupa Hoy, Krishnera Nityanasa, Krishnera Tatasta Shakti, Veda Abeda Prakasha. Somos energia marginal de Krishna e, como energia Veda Abeda Prakasha, somos iguais e diferentes de Krishna ao mesmo tempo. Assim como o calor, a luz, são iguais e diferentes ao fogo ao mesmo tempo. O calor não é o fogo na sua plenitude, tanto que ele depende de estar no fogo para manter o seu calor. Se afasta o calor do fogo, ele esfria. Então nós também somos energias. Então existem dois princípios. O Purusha, tá? O desfrutador, né? O controlador, e a Shakti, a energia que funciona em proveito desse Purusha. Nós podemos ver, mais ou menos, que Purusha é aquele que tem a vontade. Portanto, nós temos a vontade. Mas a vontade não pode ser satisfeita sem a Shakti. Então, por isso que podemos ver que o feminino ele tem esse aspecto de concretizar os planos do masculino. Se o masculino não tem o feminino, ele nem é masculino. Ele é impotente. Ou seja, para você ter... Se você não tem a potência, a Shakti, você é impotente. Então, sendo impotente, ele não pode ser Purusha. Isso se aplica tanto às almas como a Krishna. Quando Krishna não está exibindo as suas potências, ele não está agindo através das suas potências, ele é apenas o Brahman, ele é apenas energia, ele é ser. Então, o ser com a Shakti adquire personalidade, aí ele se torna um Purusha. Então, aí você fala, a entidade viva é um Purusha, ela não é uma Shakti? Sim, ela não é Purusha, ela é uma Shakti. Mas Maya, a energia material de Krishna, tem uma natureza. Nós, como energia marginal de Krishna, somos almas eternamente condicionadas. Isso não adianta chorar, porque é isso mesmo. Nós somos almas eternamente condicionadas. Agora, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher ser condicionado, ser influenciado pela energia interna de Krishna, Antaranga Shakti, Yogamaya, energia interna, ou sermos influenciados pela energia material de Krishna. E aí, quando nós optamos nos associarmos e, portanto, sermos impelidos à lei do karma, aos desejos materiais, aí nós adquirimos essa condição de alma condicionada, e aí é nesse momento que Maya nos engana. Maya faz nós pensarmos que somos Purusha. Maya faz nós pensarmos que somos... O Purusha, ele deseja e ele desfruta. Ele conhece, deseja e desfruta da Shakti. Mas se ele não tem uma Shakti, ele não é Purusha. Nós não temos Shakti. A energia material não é nossa Shakti. E muito menos a energia espiritual não é nossa Shakti. Nós somos patrícios, companheiros shakticos, junto com essas duas energias. E vamos andar com elas baseado no que nós escolhemos. Então, portanto, quando se descreve que a alma na escritura ela é Purusha, apenas para distinguir dela e de seu corpo material, dela, o desejo, é dito que o espírito, o Purusha não faz nada, ele deseja, ele opta o seu desejo, ele opta o seu livre-arbítrio, e aí a Shakti desencadeia as ações. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasaha.
Entende? Todo os modos da natureza material, a natureza material está fazendo tudo acontecer. E agora a gente pensa que ela está agindo? Não. Karyakarana kartrito. Ninguém é karya, ninguém é agente, ninguém é o agente, ninguém é karana, ninguém é a causa de nada. Kartri, não é aquele. Ninguém é o efeito de nada. Entende? Tudo é feito pelos modos da natureza material. Mas mesmo quando Krishna explica sobre isso, ele fala, mas a entidade viva, Purusha Shuka Dukkha Anand. O Purusha, vamos ver aqui, o Purusha, aquele que não é Purusha, é Shakti. Sendo feito pensar que é Purusha, então este Purusha, este falso Purusha, então, o Purusha, aquela alma, aquela energia marginal de Krishna, que é espiritual, que pensa que ela é desfrutador da energia material, entende? E que tem um livre-arbítrio para fazer isso, ela é responsável pelo seu próprio prazer e seu próprio sofrimento que vem em decorrência do seu livre-arbítrio secundário. Primeiro ela escolheu o Vimaya, né? Por isso no yoga se fala, existem 5 princípios de ignorância, né? Um é chamado avidya. Então, quando nós, de alguma maneira, incompreensível para nós, porque a nossa mente agora não pode pensar além dos limites do condicionamento que nós ganhamos nessa prisão, então nós não podemos entender a situação pela qual nós pisamos na bola no plano espiritual e viemos para cá. Mas, pelo fato disso, nós estamos encobertos pela primeira camada de Maya. Entende? Avidya. Avidya significa eu esqueço da minha natureza espiritual. Eu esqueço. Por isso que o objetivo do conhecimento védico, além do seu propósito inicial de criar este mundo, de manter o Dharma, tudo isso que mantém o caminho do Pravriti Marga, né? Ele tem outro propósito, o Devriti Marga, nos dar o conhecimento para nós sanar, resolver e corrigir este equívoco e podermos puros, alma pura em yoga, sem as influências da consciência, dos modos da natureza material, do ego, da mente, podemos usar o nosso livre-arbítrio em nossa condição pura. Nós só este exercício desse livre-arbítrio é Bhakti, é exatamente a natureza de amor por Krishna no mundo espiritual. Mas enquanto nós ainda estamos condicionados, ainda assim, o conhecimento védico, ele não nos abandona, ele sabe que nós ainda estamos apegados a esse mundo material, tá? Estamos apegados ao mundo material, e, portanto, ele nos dá uma concessão de agir em sacrifício. Pelo menos agir no Dharma, agir com a consciência de que eu não sou o bambambam, que eu não sou a realidade última. Existe uma realidade última que nós esquecemos devido à Maya. Porque Maya, depois de fazer nos esquecer, ela nos encobre com sua segunda camada de ignorância, que é chamado Asmita. Asmita é um sinônimo de ahankara, de falso ego. No Comento Babistá, nós pensamos que somos o corpo. Nós pensamos aí que somos o Purusha. Não é apenas os homens que são Purusha, as mulheres também são Purusha. As almas condicionadas em corpos femininos, no corpo masculino. Todos os corpos que estão aqui, a pessoa ela recebe este Asmita que nos cria esse sentido falso de eu ser Purusha, de eu ser o Purusha, não no sentido masculino apenas, mas no sentido do desfrutador, do controlador da energia material. Mas Maya, ela faz nós pensarmos, se ela nos faz crer que somos o Purusha, ela também
faz com que nós possamos Dayate Vishayapunsha Sangasteshu Padayate Sangasanjayate Kamat, que contemplando esta ilusão de pensar que eu sou o corpo e que tudo está relacionado com o corpo é meu, porque eu sou Purusha, essa é a mentalidade do demônio. O demônio expressa bem essa condição da ilusão da alma, querer pensar que ela é Deus, que ela é Purusha, que ela é desfrutador. Então nós tentamos e assim nos apegamos. Aí vem, de acordo com a filosofia do yoga, né, aí vem a terceira camada de ignorância, que é chamada raga, entende? Ou sanga, apego. Nós nos apegamos a esse mundo material e fazemos de tudo para ser feliz. Mas a natureza deste mundo material é tal que é incompatível. O prazer não está na matéria. Se nós pensamos que o prazer está na matéria, nós estamos nos iludindo. Porque é tudo temporário. E aí este apego ao que é temporário nos traz sofrimento. O problema não é o apego, o problema é se apegar ao lugar errado. Porque a alma, por natureza, ela é eterna. E ela também tem uma dimensão psicológica. Ela também tem sentimentos, desejos, pensamentos. Ela tem isso na sua condição pura. Tá? Mas isso tudo é feito em relação com Krishna. É feito em relação com Deus. Porque a alma, sendo parte integrante de Deus, ela age em relação com Deus. Mas quando nós pensamos que somos independentes e queremos tomar a posição de Krishna, aí que o problema começa. Tá? Então aqui neste verso, das suas instruções para Devahuti, Kapila Deva está deixando bem claro aqui como que este materialista, desorientado, que não sabe que é o corpo, que esse corpo é impermanente, ele acredita que esse corpo é duradouro, aí então ele fica cativado, não? Ele se contempla, ele fica cativado por todos os atrativos do lar, da família, sociedade, riquezas, tudo aquilo que está relacionado ao corpo ele considera que é real, porque ele pensa que o corpo é real. É natural isso, mas isso é temporário. Então, é unicamente porque ela está iludida, que ela está equivocada, que ela pensa que tudo isso é real. Então, não importa a condição que a alma esteja neste mundo material, que espécie de vida que ela possa ter nascido, que ela está encontrando, entende? Ela tenta, aí vamos ver a quarta camada da ilusão, de acordo com a filosofia do yoga, que é Dvesha, aversão. Tá? Nos apegamos ao que é temporário e nos frustramos, porque não conseguimos a satisfação que esperamos. Entende? Por isso que Srila Prabhupada fala aqui no comentário, as pessoas elas estão na vida familiar pensando que vão ser felizes no amor, mas no amor nesse mundo material não existe. Existe apenas uma paixão, uma luxúria de querer desfrutar um do outro neste mundo material. Quem sabe vai diferenciar. Mesmo aquele devoto que ainda está preso neste mundo, ele tem um diferencial. Porque ele, apesar de ele estar, por questão de sanskara, das atividades passadas, ele ainda está condicionado a tentar desfrutar desse mundo material, mas ele adquire o conhecimento, o devoto. Portanto, ele não é... Ele pode ter a tendência de desfrutar, porque ele ainda não se livrou completamente de Maya, mas o conhecimento espiritual ilumina ele em direção à libertação. Tá? Mas o materialista, que quer dominar todas essas circunstâncias, ele é preso pela última camada de ilusão. Então, a vida, esquecemos quem somos. Asmita, pensamos que somos o corpo, que tudo ligado ao corpo é meu. Raga, nos apegamos a tudo isso e ficamos sempre... Por isso que, se apenas fôssemos apegados e estivéssemos desfrutando, mas não estamos desfrutando, então essa condição da incompatibilidade, da satisfação eterna que a alma aspira,
como a satisfação temporária leva à frustração, porque o preço do apego ao temporário é o sofrimento. A pessoa se apega e fica sem, aquela pessoa abandona, a pessoa trai ela, ou a pessoa morre, alguma coisa acontece, nada se mantém. E o prazer, na verdade, não está neste mundo, o prazer está na própria nossa natureza espiritual, que é a energia de serviço a Deus. Ou seja, a nossa natureza só se manifesta plenamente na associação com a energia interna de Krishna. Ainda assim, nós não somos energia interna, não é que somos nós e Krishna. Temos que, para a Krishna existe um intermediário, nós estamos na beirada da energia espiritual. E a beirada tem que, se ela não se agarra na parte interna, ela cai para a parte externa. Então, portanto, a vida espiritual, para uma alma que ainda está presa neste mundo, mesmo que ela tenha autorrealização no sentido de entender que ela é um corpo, que ela é uma alma espiritual, mas enquanto ainda a atração pelo mundo material ainda está prendendo ela tem sempre o perigo de cair. Como está dito que a vida espiritual é muito perigosa. Dito que a vida espiritual é como andar uma navalha. O mínimo descuido você cai, e aí sangue para todo lado. Então, na vida espiritual, nós devemos estar sempre lembrando do conhecimento espiritual e fazendo opção de associação. Por isso que a associação é a parte essencial na vida espiritual. Bate e começa essa nossa fé, que é inerente à alma, que no ego ela é revertida, a pessoa tem fé em si mesma, ela tem fé de que ela vai desfrutar, ela tem fé que ela vai ser bem-sucedida, essas são as pessoas, os materialistas mais bem-sucedidos, aqueles que têm autoconfiança em si mesmo e são determinados, então eles são bem-sucedidos no mundo material, entre aspas, por algum tempo, mas depois vem a frustração. Por isso que é dito que as pessoas mais bem situadas no mundo material, materialmente, economicamente, socialmente, politicamente, são as pessoas mais loucas, mais desequilibradas. Tem pessoas, elas se desequilibram. Podemos ver que os pobres ainda, segundo aquela lei de Abraham Maslow, de psicologia humanista, né, que é a pirâmide das prioridades. A base da pirâmide é mais ampla, e à medida que você vai subindo na pirâmide, vai diminuindo a área do topo dela, e aí no finzinho é um pontinho só. Então, acredito que nós temos, na nossa vida nesse mundo, dependendo da nossa consciência, dependendo do que nós nos identificamos como o nosso ser, de acordo com o nosso Atma. Essa palavra com Atma, você pode significar a si mesmo. Então, se nós achamos que somos o corpo, então nós estamos o nosso Atma é mais tenso na matéria. E aí, enquanto você não satisfaz as necessidades mais densas, você não tem base para buscar a satisfação última. E se você não chega no topo da pirâmide, você não pode transcender a pirâmide. Então existe no mundo material aquelas pessoas que estão mais bem-sucedidas. Então as necessidades delas são diferentes, por exemplo, da pessoa que tem uma situação econômica, social, política muito mais elevada, o sofrimento dele é mais sutil. Os psicólogos atendem a pessoas com uma situação econômica maior. Pobre não busca psicólogo, talvez, mesmo que a prefeitura tenha um SAMU, né, um departamento para o povo, ainda assim, geralmente trata os sintomas disso, os alcoólatras, viciados em drogas, então, mas na verdade, agora fazer uma terapia, de entender, os psicólogos são pessoas ricas, porque eles estão mais frustrados, porque o processo das metas da vida humana, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, é progressivamente tendo uma vida em harmonia com o universo, Dharma, ter um bom karma, evoluir, e aí você tem progresso material. Artha, e uma condição confortável materialmente, economicamente, permite que você possa satisfazer os seus desejos. Certo? Tem pessoas que não podem satisfazer seus desejos. Eles estão lutando arduamente para sobreviver neste mundo. Não conseguem. Você não pode pensar
Se você não pode pedir para que uma pessoa venha sentar aqui para cantar, cantar um mantra, cantar um Om, por exemplo, para entrar em harmonia com Deus e tudo. Né? Se a pessoa tem um ronca aqui embaixo, esse rom, o mantra da fome, ele não deixa você ter tempo de pensar. Então podemos ver que as pessoas, quando ela alcança esse estado de poder, de raga, e não sabe, ela já tentou de tudo, e não satisfez, aí ele entra na plataforma de doença. Eles são frustrados, se tornam nihilistas, pessimistas, porque eles se frustraram com o mundo material. E aí, por fim, Maya está a última camada de ilusão, que é chamada Abhinivasa. Abhinivasa significa a pessoa se apega à vida, ainda assim, ela não aprende, ela acha, dessa vez eu vou conseguir. Então, ela tem um apego, ela sabe que ela tem que, apenas vamos mudar. Então, ela ainda está pegado, vou tentar dessa vez. Como diz que a esperança é a última que morre, então Maya assim mantém a pessoa no ciclo da ilusão. Então aqui neste verso aqui, nós podemos ver como Kapila, ele está falando sobre a entidade viva que alcança essa condição de estar iludida pela energia ilusória, dessas diferentes formas, desses diferentes estágios, entende? E ela não tem nenhum interesse em abandonar a vida material. Por isso é dito que para se dedicar à vida espiritual, para ter interesse na vida espiritual, Krishna tem um nome que é condizente com a entidade viva nesta, que está em condição. Essa pessoa, ela vê que Krishna é a Kinchana Gocharaha. Krishna é propriedade dos empobrecidos materialmente. Ou seja, não é apenas ser pobre que vai fazer você ser um devoto, mas você não ter esperança, você já está desencantado, você sabe que não adianta nada ter as coisas desse mundo. Então, portanto, aí nós vamos ver a vida espiritual, entende? Que o devoto tem, ela é baseada nesse conhecimento, entende? Porque a alma, não importa a condição que ela esteja neste mundo material, ela sempre vai querer desfrutar e vai ter esperança que dessa vez, entende? E Maya é a carcereira que mantém a entidade viva aqui, fazendo que ela não utilize corretamente o seu livre-arbítrio, porque o mundo material foi criado para um propósito. Entende? E o Dharma, ele tem duas dimensões. O Dharma que cria a existência ilusória, material, que se for feito baseado com o Dharma, nós progressivamente evoluímos e nos purificamos da nossa inveja de Krishna, que nos trouxe aqui, que queremos ser Krishna. E aí nós podemos nos purificar através do o Karma Kanda, tinha o objetivo de tentar levar a pessoa de um mero materialismo ateísta, demoníaco, para a vida religiosa, a vida no Dharma. E aí a pessoa purificava-se e aí ela podia entrar em contato com aqueles que eram devotos. Entende? Por isso que, mas muitas vezes, mesmo aqueles muito materialistas usam a religião, mas não para esse propósito, mas sim a religião se torna apenas uma teologia para a prosperidade material, para ele manter sua própria ilusão. Por isso que nós podemos ver que hoje em dia o problema não é falta de religião, o problema é religião pura. O problema é religião que não é a meta. O problema é religião que tem como destino purificar a alma e preparar ela para aceitar Krishna. Então hoje em dia em Kali Yuga as pessoas têm a tendência de ter um meio como a meta, assim mesmo. No yoga, por exemplo, muitas pessoas pensam que o yoga é para você ir na academia e ficar com um bom corpo, bonito, lá, malhadão, tudo isso. Mas não é apenas um instrumento de manter o corpo estável, confortável para você meditar em Krishna. Então, por isso que diz que aqueles que trabalham nesse mundo, dentre quem está trabalhando nesse mundo, quem está agindo nesse mundo, aquele que tem um conhecimento espiritual é mais elevado, porque ele adquire outras metas. E aqueles que vivem estas metas é o yogi, é o místico. E dentre aqueles que estão vivendo a vida espiritual, que estão querendo
meditar na realidade espiritual. Porque meditar na realidade espiritual é o antídoto. Nós temos que entender. O conhecimento tem que nos fazer entender isso, porque a vida material também é uma meditação. Inclusive esse verso do Bhagavad Gita que fala Dhyate, por meditar. A palavra Dhyaya é meditar. Tá? Então, contemplar é o mesmo verbo em sânscrito do que meditar. Meditando no mundo material, aí desenvolvemos o nosso samadhi, criado por Maya, nossa pseudo-felicidade de desfrutar. Mas no plano espiritual não, pela contemplação do objeto real, purificamos e podemos nos situar. Então, portanto, o processo da vida karmakanda sempre baseado no Dharma. Primeiro Dharma. Sem Dharma, você não pode ter arte, no sentido progressivo, porque você vai ficar um materialista. O materialista, ele quer ter prosperidade, ele quer desfrutar o mundo material desrespeitando o Dharma. Esse é o demônio. Ele não quer nem saber. Ele não é que ele quer um progresso material sustentável, que mantém a ordem cósmica funcionando. Ele é egoísta, ele quer desfrutar para ele, e não importa o que ele vai deixar para os seus filhos, para os seus netos e para o resto da sociedade. Então, o arta, aí, ou seja, ele pode, quando ele é obtido por uma pessoa, não digo espiritualista, também que o espiritualista também pode ter desenvolvimento econômico, quando aquilo se torna karma yoga. É totalmente diferente, porque karma yoga, a pessoa age, mas ela não se apega ao fruto. A pessoa está agindo nesse mundo material. Então, é exatamente isso que nós vamos entrar aqui, que a situação de quem está executando atividades neste mundo, quando ela é arraigado na ilusão do ego, pensando que eu sou o corpo, que essa é a minha família, que esses meus filhos, então a pessoa vai obter harta desenvolvimento econômico para desfrutar disso. Então é exatamente aqui que vai entrar o ponto do verso de hoje, que eu estou enrolando assim por volta, mas é a questão da vida sexual. Entende? Por que a vida sexual é o sinônimo de Maya? Entende? Maya. Porque é na vida sexual. Entende? Que a pessoa começa nas emoções, tá? Entende? Quando a pessoa ela se apaixona pela esposa, pelos filhos, e o pior de tudo, aquele que se apaixona por si mesmo. Então, ter essa expectativa absoluta do outro, entende? É feito baseado em você pensar que você é o Purusha. Então, eu sou o desfrutador e essa outra pessoa, esta minha esposa, este meu esposo, esses meus filhos, eles foram feitos para me dar satisfação. É totalmente diferente do amor. O amor, ele requer conhecimento. E, portanto, o conhecimento implica entender aquilo como aquilo é. Mas conhecimento só é real quando é conhecimento espiritual. Quando nós temos conhecimento sobre a natureza deste mundo material, nós somos levados a um grau de frustração. Porque por isso está dito no Srimad Bhagavatam, um outro verso, não estou me lembrando onde ele está, que diz que existem 3 tipos de pessoas nesse mundo. 3. 2 deles são felizes e um deles sofre. Quais os que são felizes? O primeiro é o alienado, aquele que tem expectativa de ser feliz nesse mundo. Então, portanto, ele busca satisfação, ele quer prazer, não importa se o prazer é em Tamaguna, em Rajoguna ou Sattvaguna. Ele quer prazer, ele quer satisfação. E a natureza do mundo material é tal de que a pessoa condicionada pelo modo, ela esquece as condições de que existem modos inferiores e superiores. Porque ela não tem uma expectativa de progresso. Por exemplo, o porco lá no seu chiqueiro está feliz. A gente vai tirar a lavagem dele e vai ficar triste. Ele quer a lavagem dele. Ou comendo ali as fezes. Ou mesmo, é dito que mesmo, para dar o exemplo do camelo. O camelo, ele adora comer cactos. Por quê? Quando ele come o cacto, os espinhos furam a língua dele
E aí sai sangue e aquilo torna o cacto muito gostoso. Ele tempera o cacto que ele está comendo com o sangue dele. Então o prazer material também tem essa natureza de comer cactos. A pessoa, o prazer está prendendo a ele. Então, portanto, para que nós possamos progredir, por isso que a vida espiritual, a vida religiosa, tudo começa com ética e moral, dharma. Mesmo yoga. Quem pratica hatha yoga, quem pratica ashtanga yoga, começa com yamas, niyamas. O princípio da vida espiritual começa com sadhusanga. Porque você vai ter que viver em sociedade. Viver em sociedade é muito difícil para quem é egoísta. Uma pessoa é muito egoísta, não consegue. Uma pessoa que é muito orgulhosa não consegue ver na associação. E ainda mais associar com pessoas que podem ter um interesse diferente teu. Por exemplo, uma pessoa quando começa a ver o espiritual, ele ainda é muito apegado ao mundo material. Às vezes ele não consegue conviver com pessoas espiritualizadas, porque eles consideram que aquelas pessoas são fanáticas, aquelas pessoas são, agride ele a maneira delas serem desapegadas. Então, mais a vida espiritual, ela começa com sadhana, na associação dos devotos. Então, o sadhana primeiro é uma vida social, na associação com os devotos, regras que me colocam em relação com outros, tá? Ahimsa, não cometer são os outros. A parigraha, não apegar as coisas. Então, por eu ver que esses princípios, primeiro a pessoa tem que aprender a viver no Dharma. E depois que a nossa vida social nos prepara para a nossa vida privada. Então, por isso que o Dharma ele existe dentro da plataforma do Varna e Ashram. Tem nossa posição social e nosso estado civil da nossa vida. Solteiro, casado, aposentado, renunciado. Então, tudo isso é necessário para purificar as nossas. E aí, uma pessoa que está seguindo o Dharma, ela vai poder ter arte, desenvolvimento econômico, porque aquele desenvolvimento econômico é guiado pelo Dharma. Tá? Então, por exemplo, o processo do Varnashram, ele baseia no Dharma, entende? Por isso é chamado Varnashram Dharma, não é apenas uma divisão da sociedade baseada em casta, ou baseada em interesse político do meu grupo, teu grupo, aquele outro grupo, e aí as pessoas querem explorar as outras. E aí, quando você tem uma condição, assim, como chamar, razoável de desenvolvimento econômico, você pode satisfazer seus desejos. Nós temos que entender que a alma está presa, iludida, sim, porque eu penso que eu sou o corpo, eu quero satisfazer meus desejos. Mas nós podemos satisfazer os nossos desejos sendo guiados pelos princípios religiosos. E aí que vamos entrar aqui, por exemplo. O chefe de família. A condição da vida de casado é a condição, como chama, padrão de ilusão neste mundo. Porque o egoísmo, ele ainda existe. Mas só que o egoísmo está um pouco mais estendido. Uma pessoa muito egoísta não pensa nela, ela é autista, ela não sabe se relacionar com ninguém, o egoísmo dela é bem estendido. Agora, quando você entra na família, com a esposa, aí você tem que abrir mão. Não funciona, senão você vai ficar eternamente brigando com a esposa. E vice-versa. Por eu ver que os relacionamentos nesse mundo é exatamente a capacidade de não ver as necessidades do outro. E os relacionamentos, baseado como está dito no verso de hoje, né? A pessoa dá o coração a uma mulher, e aí ele é encantado pensando que ele vai ser feliz. Então, aí ele pensa então, aí é como está dito aqui, como eu falei, tem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Um é o que é feliz, um é o que desfruta. O que desfruta é exatamente isso. É o Grihamidi. É a pessoa apegada à família, ela pensa que está feliz, mas está sofrendo problemas de dificuldade. E as pessoas sofrem nesse mundo, na família, não só na família no sentido de homem e mulher, mas na família no sentido da convivência social, com os amigos, com os pais, com os professores. Porque nós temos uma expectativa de que tudo vai ser perfeito.
Meus filhos vão me respeitar, eu sou pai, a minha esposa falando, meus filhos, meu esposo vai ter que... Então todo mundo está querendo estar no controle dos relacionamentos. Por isso que aí Maia vem. Se Maia não viesse, nós não evoluímos. Nós ficaremos sempre vendo a realidade deste mundo. Agora, Maia, ela faz nós vermos, ela nos cria uma falsa esperança. Por isso que neste mundo material, é chamado amor, né? Esposa, filhos, o amor à pátria também, meio pode estender mais, é uma ilusão, tá? E a entidade viva, assim, ela continua, né? Tentando outra vez. Por que eu estou falando sobre essa questão do relacionamento, da vida familiar? Como Srila Prabhupada fala, que a vida familiar, dentro da energia ilusória, se torna uma prisão. E por isso, aqui nós podemos ver que Prabhupada, no seu comentário, ele explica sobre o conceito, dois tipos de chefe de família, dois tipos de pessoas casadas. O Grihasta e o Grihamidi. Então, a palavra Griha é lar, casa. Então, aquele que está situado no lar. Seria, a melhor tradução seria um chefe de família. Aquele que está estabelecido no lar. Aquele que está no lar. Então, o Grihasta, ele pode ser um devoto. Não é todos os devotos que se tornam renunciantes santos. Por isso que Krishna, quando Krishna, no capítulo 12 da Bhagavad Gita, ele fala sobre Bhakti, a superioridade de Bhakti sobre o Jnana, né? Aí, como ele começa a definir Bhakti, então ele primeiro define Bhakti como pensar em Krishna, inteligência em Krishna, mente em Krishna, sem se desviar. Essa é a condição do devoto puro. Mas aí, no verso seguinte, que Krishna definiu o devoto puro, que é a condição a pessoa está em samadhi, em Krishna não se desvia, está em yoga com Krishna. Aí que acontece, se você não pode ser um devoto puro, Krishna fala, não tem problema, sem crise. Você não pode fixar a mente sempre em mim, sem se desviar, entende? Sua inteligência em mim, seus planos em mim, seus sentimentos em mim, seus desejos em relação comigo, tudo, não tem problema. Abhyasa Yoga, pratica as regras, pratique constantemente as regras do serviço devocional. Abhyasa são regras, são sadhana. Então você vai praticar o sadhana. Então o sadhana, ele é diferente, entende? Dependendo da posição social que a pessoa tiver. Entende? Por exemplo, um brahmachari, ou um sannyasi, um renunciante, a vida dele é de santidade, é uma vida de renúncia mesmo. Ele dá exemplo, cultivo de conhecimento, pratica austeridade. Ele pode fazer isso. Ou seja, ele está na segunda plataforma, que é a Abhyasa Yoga. Né? Ele se ocupa nas regras, regulações, com o desejo de alcançar aquela condição ideal que ele não pode. Por isso que ele está fazendo isso. Então, por exemplo, vou encontrar os devotos que estão praticando regras, não tem seguindo os princípios, são iniciados. Eles estão nessa condição, Abhyasa. Não são perfeitos, não são perfeitos, porque eles ainda desejam a perfeição. Quem deseja a perfeição ainda não é perfeito. Tá? Eles desejam a perfeição. E depois fala, aquele que não pode seguir isso, o que ele faz? Se ocupa em yoga, nas ações, e renuncia o fruto de suas ações e dedica este fruto a mim. Então, aí podemos ver, né? Podemos ver que o devoto puro, Prabhupada, o devoto puro, depois você tem os devotos que seguem as regras, estão comportando, e depois a congregação em geral, que não pode. Então, aí nesse terceiro nível de Bhakti, que Krishna fala, você não pode ser estrito e seguir as regras de renúncia, desapego dos devotos, não pode ter esse padrão mais elevado de um brahmana, de um guru, não tem nenhum problema, você também trabalha. Então não significa. Então o chefe de família, o grihasta, ele pode estar num nível
de abhyasa também, ele pode ser, podemos encontrar que temos alguns grihastas, que eles são mais renunciados que muitos sannyasis, porque eles se dedicam 100% à pregação, e eles são mantidos por Krishna. Krishna cuida deles porque eles são desapegados, eles têm uma vida simples. Então, o preço de você ser protegido, mantido por Krishna, é você não ter desejos. Você está aqui, mas você tem responsabilidade, você tem uma esposa, você tem filhos ainda, então você vê eles como devotos. Então a relação com a família, ele não vê que aquela pessoa é a meta da vida dele, no sentido de que satisfazer seus desejos, satisfazer suas necessidades emocionais. Não vai. Se a pessoa tiver isso, ela vai ser frustrada, porque o relacionamento humano ele é frustrante. Mas agora quando você vê, baseado no Dharma, essa é minha esposa, meus filhos, eles são devotos, é o meu dever educá-los, protegê-los, servi-los, ocupar na construção. Aquele devoto que está situado na vida familiar é o grihasta. Mas ele é o devoto. Aquela família é dedicada a Krishna. A meta da sua vida, certamente pode ser que ele não seja tão perfeito como o renunciante que abandonou tudo, mas não importa. Porque ele está dedicando da maneira possível o serviço e a caridade e o dharma do grihasta, assim como o dharma do brahmachari, estudo, austeridade, praticar penitências, o dharma do sannyasi já é renunciar, ele acumula. Agora, o dharma do grihasta é caridade. Ele tem que dar caridade. E a caridade pode ser no modo da ignorância, na paixão e na bondade. Ou ter transcendental. Quando você dá a caridade a quem não merece, e aquela caridade ajuda aquela pessoa a se prejudicar, é caridade no modo da ignorância. Quando você dá caridade para ser reconhecido, para que botem uma placa assim, de bronze, dizendo que você doou isso, você quer reconhecimento. Se você não dá, você não me reconhece, você não me deu aqui, eu quero, me dá aqui, eu quero bater no imposto de renda. Mais ou menos assim. No modo paixão. Agora, quando você dá caridade àquelas pessoas que precisam, que estão passando fome, que estão em dificuldade, você ajudam elas. Entende? Aí a caridade no modo da bondade. Quando você dá caridade para pessoas que precisam de ajuda, é no modo da bondade. Agora, a caridade transcendental é serviço devocional. Quando o fruto de suas ações é dado para servir a Krishna e servir os que estão próximos de Krishna. Porque o serviço devocional, sadhana, tem duas dimensões, que é chamado vaidhi, regras que você faz para você se purificar. E raga, aquele serviço que você faz sendo inspirado pelo modelo arquetípico, pelo exemplo dos outros devotos. Então significa que o serviço devocional nessa plataforma de raga, ele só vem na plataforma de Bhakti Sangha, na associação com essas pessoas mais elevadas. Por isso tem pessoas que são devotos, mas não gostam, são autistas espiritualmente isolados. Tudo bem, são devotos. Mesmo assim, é dito que essa pessoa pode ser um devoto puro também, por isso que tem dois tipos de devotos. Tem o Bhajananandi, que ele se retira do mundo, e ele e Krishna desenvolve a relação dele com Krishna e pode desenvolver com Krishna. Isso não é um problema. Muitos yogis fazem isso. Agora tem o Goshtanananda. O Goshtanananda é para Dukkha Dukkha, ele sofre com o sofrimento dos outros. É como o Prahlad Maharaj, é como o Nityananda Maharaj, como Nityananda Prabhu, como Srila Prabhupada, ele estava preocupado, como o Prahlad Maharaj, com os todos que estão sofrendo, ele não consegue ver o sofrimento, ele quer ajudá-los, quer aliviar o sofrimento. Essa é a mentalidade dos Goswamis de Vrindavan, né? Dhira dhira janat priyo priyatkaro nirmatsaro pujito. Os Goswamis de Vrindavan, eles eram queridos, né, pelos dhiras e adiras, pelos santos e os não santos. Dhira dhira jana, as pessoas que são dhira e adira. Dhira dhira jana priyo, ele é querido por eles. Por quê? Nirma, porque eles estavam livres da inveja. Então, um devoto
que está satisfeito com sua relação com Krishna, ele não tem inveja do prazer que as pessoas estão tendo nesse mundo material. E como ele não tem inveja, ele também não tem aversão. Ele não tem apego nem aversão. Dira, dira, janat, priyakaru. E, portanto, sempre estão ocupados em atividade para o bem-estar. O devoto avançado, ele é sempre bem-querente. Ele sempre está ajudando as pessoas de qualquer maneira. Então, portanto, o grihasta, ele, para ser um grihasta mesmo do ponto de vista de karmakanda, egredindo, o que dizer de um devoto, ele sempre tem que dar caridade. Muitas vezes os devotos pensam, as pessoas recebem um treinamento de renúncia na vida de brahmacharya e estão na grihasta desapegado. Como, por exemplo, uma vez Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estava andando em Navadvipa, ou seja, no povo, não, junto com seus discípulos, inclusive alguns discípulos grihastas. Apareceram alguns pedintes, pedindo para ele. Aí, quando eles pediram para ele, ele olhou para os seus discípulos. Aí os discípulos olharam para o outro lado e continuaram andando. E aí ele parou. Você quer que eu dê caridade? Vocês são os grihastas. O dharma do grihasta é caridade. Tanto que Srila Prabhupada, quando ele define o que é o grihasta, ele fala, grihasta, ele tem o dever de executar o que é chamado atiti yagya, o sacrifício do hóspede não esperado. Atiti significa, atiti é hora, atiti significa fora da hora, que você não estava esperando. Por isso que o Prabhupada fala, quando ele define grihasta, é aquele que quando senta na sua mesa para comer, ele fala antes de comer. Prasada, está servido, alguém está com fome. Se ninguém responde, ele se levanta, vai até a porta da sua casa, abre e fala, Prasada, está servido, alguém está com fome. E ninguém responde, aí ele sai da casa, vai no meio da rua. Aí ele fala, Prasada, servido, alguém está com fome. E ninguém responde, ele entra, separa 25% do prashada para os atites, que vão vir depois. Aí come. Não é como uma vez para a gente contou uma piada de mineiro, né? Entende? Desculpe os mineiros, né? Mas foi o mineiro que contou a piada. Então, ele fala assim, por que nas casas, nas fazendas, em Minas, aquelas famílias grandes, tinha uma mesa grande, por que tinha uma gaveta na mesa do jantar? Porque se na hora que chegava um convidado, ele guardava tudo lá dentro até o convidado ir embora. Esse é o exemplo do atiti, o não, que não tem. Então, esse é o exemplo do radar. Agora, de outro lado, o Grihamidi. O Grihamidi, ele pensa, ele apenas pensa nele e na sua família. Mas ele não tem escrúpulo para manter a sua família. Ele rouba, ele engana. Por quê? Porque o Maya faz com que exista um prazer. Por isso que na Bhagavad Gita, quando se descreve a natureza, Maya faz as pessoas terem um certo prazer em dominar esse mundo material. Por isso que diz que o demônio, que é o exemplo típico do materialista, e um Grihamidi pode ser uma Asura também, pode ter uma mentalidade demoníaca, que ele pensa assim, Jvarahan, eu sou controlador, Sirohan, eu sou perfeito, Balavan, eu sou poderoso, Sukhi, eu sou feliz e faço os outros felizes. Então a pessoa pensa mesmo, um demônio ele pode pensar que ele é caridoso, entende? Então a pessoa depende da minha misericórdia. Entende? Não tem a questão, o seu Dharma não é baseado numa visão do Dharma do Grihasta. Então portanto, agora você fala, mas o Grihasta ele está pegado em atividades materialistas. Sim, ele está pegado em atividade materialista ainda. Mas ele purifica as atividades materialistas através dos sacrifícios, através da caridade, mantendo. Se eu não posso ser perfeito, é dito que se uma pessoa não pode estar na plataforma mais elevada de Bhakti, primeiro nível, não esquecer,
E nem na segunda camada mais elevada, que é de sadhana, de regra, de seguir tudo ainda, que eu vejo que a segunda camada ela é vaidhi, porque tem a abhyasa, e é raga, porque você ainda tem o desejo de alcançar a perfeição. Você tem o desejo de seguir o passo daqueles que estão no nível mais elevado. Então esses são os devotos que podem renunciar de uma maneira, estão praticando, se purificando. Agora o terceiro nível, se ele é humilde, não pensa assim, na verdade, esses devotos fanáticos, se eu estou ultrapassado, isso é aversão, acham que o desapego é aversão. Nem sempre. Nós não sabemos, porque o estado de seguir a abhyasa, as regras, não é de aversão. Krishna fala. A pessoa pode se apegar para contemplar, mas como quando a pessoa ela restringe os sentidos dos objetos, do sentido, Vishaya vinivartante niraharasya dehina. Mas não o desejo dele. Ela se torna um farsante. Então, portanto, dizer que aqueles que estão... É muito perigoso nós compararmos um devoto. Não temos de entender qual a diferença entre ser sério, estrito e ser fanático. Tá? Primeiro de tudo, é muito perigoso julgar o nível de uma outra pessoa. Na verdade, é melhor que a pessoa seja responsável com suas responsabilidades. Então, portanto, o fanático, ele tem uma insegurança psicológica, que tem uma necessidade de fazer que todo mundo pense como ele. Essa é uma característica das pessoas radicais. Não? Ele considera que se os outros não pensam como eu, eles não estão certos. Então, portanto, no modo da ignorância, ele quer destruir quem é diferente, e no modo da paixão, ele quer mostrar, aumentar seu orgulho que eu sou melhor, mas ele não consegue conviver e aceitar. Então, portanto, o Grihamide tem essa dificuldade. Esse chefe de família, pegado, ele vai permanecer na vida familiar, sofrendo. E é uma vida de sofrência? Sim! Porque ninguém que está preso numa situação, mesmo que pareça estável nesse mundo material, é uma situação cheia de problemas, de frustração. Porque não é que a família é o lugar do amor. Pode ser o lugar do amor, mas não é então, dizer que o relacionamento das pessoas é amor é muito precipitado. Porque pode ser que aquele relacionamento é um relacionamento de paixão apenas. O que deve ser paixão? Não é paixão apenas no sentido de luxúria. Paixão significa quando você tem uma expectativa do outro e quer dominar o outro para cumprir a sua expectativa. Isso não é amor. O amor verdadeiro é baseado no conhecimento de aceitar, conhecer e aceitar o outro como ele é. Então, essa é a plataforma do verdadeiro amor. A paixão não pode ter conhecimento. Quem está apaixonado não tem conhecimento, está iludido de pensar que ele é perfeito e não se aceita como ele é, e que os outros têm que ser perfeitos para me aceitar. Então essas dinâmicas psicológicas e interpessoais existem entre os Grihamides. Agora, um Grihasta, ele entende que essa minha companheira, esse meu companheiro, esses meus filhos, eles não têm que ser perfeitos. Eu aceito como eles são, porque eu estou dando meu exemplo de como ser um devoto e vou inspirá-lo. Ou seja, ele é pregação. O Grihasta é o pregador da consciência. O Grihasta Vaishnava, ele sempre está ocupado em pregar. Tá? Então, eu acho que com isso deu para ter essa ideia, não? Entende? Que o Grihasta Vaishnava, claro, entende? O Grihasta Karmakândico, entende? Ele pode fazer caridade, tudo bem, mas a caridade maior é a caridade aos renunciantes. Porque eu vou explicar por quê. Se você dá caridade, se você trabalha em Karma Yoga, um Grihasta Karma Yogi, trabalha, mas não desfruta do seu fruto, isso ainda não é Karma Yoga, ainda não é Bhakti. Bhakti não é você não desfrutar, apesar disso ser a definição básica de Karma Yoga, mas é o começo. Karma Yoga começa quando você age e não desfruta. Agora, o que vai fazer com que Karma Yoga seja verdadeira Karma Yoga, não Karma Kanda, que seja Bhakti, o estágio inicial de Bhakti,
é quando você, além de não desfrutar do fruto, você dedica o fruto a Krishna e seus devotos. Você dedica o seu fruto ao movimento de Srila Prabhupada. Você dedica o seu fruto àquela missão que está ocupada em servir a Krishna, aquele que está trazendo. Então, isso é Karma Yoga. Então, uma pessoa, mesmo que ela não esteja na plataforma de um devoto puro, entende? Assim, imaculado, indesviável, e também daqueles que podem seguir as regras direitinho, ele pode avançar tanto quanto ele, se ele tiver a humildade de entender que, Krishna, eu ainda estou muito apegado a esse mundo, eu ainda tenho deveres, tenho compromisso, então deixa eu servir assim, e deixa eu servir esse devoto mais avançado, para que um dia eu possa me tornar como eles. Mantenha o ideal, mesmo apesar de você não poder estar no ideal, e você faz o possível. Então, esta humildade é o sintoma de que você é um devoto rendido. A humildade vem como consequência da rendição. Então, nesse sentido, todos podem, às vezes até mesmo um grihasta pode se tornar um devoto puro antes de um sannyasi, um renunciante. Porque essa humildade faz com que Krishna aceita. Porque Krishna fala, aquele que no Adi Purana, aquele que pensa que é meu devoto, não é meu devoto. Agora, que ele é o servo do meu devoto, é o meu verdadeiro devoto. Esse é um ponto muito importante, nós deixamos bem claro. Tá, então, podemos parar por aqui. Nossa exposição já são 9h15. Então, vamos dar uma olhadinha agora se existem algumas perguntas. Opa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença na aula de Haridasana Prabhu, do Sanatana Dharma Prabhu, né? Sérgio Pacheco, Anabela de Oliveira, a Bhaktival, Mataji Sundarangi, Mataji Adilila Devidasi, Parabhuma Prabhu, né? Que tá, o Aisco do Rio de Janeiro, tá? Também, deixa eu ver quem mais está aqui. Então, Luiz Rocha Goulart, deixa eu ver quem mais está aqui. Tá. Haridasana Prabhu, já falei. Então vamos ver agora as perguntas que surgiram. Quem ainda não fez pergunta, se inscreva e escreve aí para dar tempo de eu responder. Então vamos ver aqui. Primeira pergunta vem de aqui. E me parece que a Isco Rio de Janeiro, deve ser Prabhu, pergunta, né? Qual é exatamente a diferença entre Grihasta e Griha? Mire, eu acho que na minha exposição deixou bem claro a diferença, né? Grihasta é aquele cujo lar é para ele poder servir à sociedade. E o Grihamidi, ao contrário, ele é um chefe de família invejoso. Ele não tem nenhum tipo de empatia pelo outro. O seu egoísmo se expandiu. Ele pode ser que ele seja respeitado por seguir o seu dharma, cuidar da família, mas se ele fecha a família, a mesma vida egoísta dele, ele vai educar mal os seus filhos e ver que a família se torna, tem todas elas Grihamid, pessoas invejosas, que têm aversão ao serviço ao outro. Então, podemos ver que o Grihasta é aquele que segue o Dharma da sua ordem social, da sua ordem civil, né, do seu estado de vida, né, que é caridade. Então, aquela caridade pode ser ajudar os membros da sociedade com o seu serviço, com a sua caridade, ou então, se o Grihasta pode ser um Brahmana renunciado, ele se dedica a ser um guru, entende? Então, um Grihasta também pode ser um guru, pode ser um mestre, ele pode ser um Brahmana, contanto que ele tem uma vida simples e aceita ser mantido pela providência de Krishna. Então, portanto, o Grihasta é bem claro. O Grihamidi, podemos já ver claramente, ele não tem empatia pelo outro, entende? Pelas outras famílias, ele é alienado socialmente, ele não tem consciência que vai além do ego, tá claro? Essa é a intenção do Grihamidi. Então, agora, Haridasana Prabhu diz, né, é dito, aqui,
que o devoto de terceira classe, carista de Kari, tem fé nas deidades, se apega aos rituais, mas ele não vê a mesma deidade do templo, fora do templo, nos corações das entidades vivas. E como fica aquele devoto que não tem atração nem na deidade do templo, nem na deidade de nenhum ashram, e sempre desanimado e desinteressado em ouvir o Krishna cantar? Ou seja, a vida espiritual, ela é científica. Srila Rupa Goswami, em seus escritos, ele sistematizou, baseado numa erudição, utilizando todas as filosofias do Vaisheshika, da gramática sânscrita, do Lyaya, lógica, para explicar exaustiva e cientificamente o serviço devocional. Portanto, ele nos dá uma gênese de que Bhakti começa quando você tem fé em Deus, em Krishna, tá certo? Você acredita que Krishna é Deus, tá? E aquela fé que Krishna é Deus, ela tem que ser trabalhada. Você acredita em Deus, mas você não tem conhecimento de Deus. Você não tem amor por Deus. Porque a pessoa não pode amar quem não conhece. Então, dizer que a pessoa tem uma religião, ela tem amor por Deus, é um pouco dizer demais. Então, a fé, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser cultivada, e o primeiro lugar é a terra que você planta, Bhaktilata Bija. Então, a fé ela começa como, ela é uma semente de Bhakti que ainda não brotou. Entende? Por isso que a fé que nós temos nesse mundo material, na nossa família, nos nossos pais, na nossa sociedade, tem que ser transmitida em Deus. Então, aquele que acredita que Deus é a realidade, ele vai buscar aqueles que têm mais conhecimento de Deus, que são os devotos, entende? Que estão ocupados no serviço a Krishna. Então, se inspirado nos devotos, ele vai se ocupar nas atividades que os devotos fazem. Bhajana Kriya, ou Sadhana Bhakti. Sadhana, tanto na plataforma de Vaidhi como de Raganuga, ela vai se ocupar nessas atividades. E por se ocupar nessas atividades, ela vai se purificar. Vai purificar o seu coração, servindo a Krishna na associação dos devotos. Tá? Agora, aí, quando a pessoa se associa com os devotos, ela aceita o mestre espiritual, ele educa o devoto em atividades. Por exemplo, nós cantamos nos templos, né, todo dia de manhã, né, no Mangalarti, as preces para o mestre espiritual. Sansara Dava Nalalida Logo. Então o mestre espiritual está ocupado em educar isso. Como a sua pergunta fala sobre a deidade, primeiro de tudo, a adoração da deidade é para os neófitos. Certo? Por quê? Aqueles que não têm a visão espiritual. Aqueles que não estão em samadhi, aqueles que não veem Krishna no coração. Ou não veem Krishna em Vrindavana, aqueles que a sua consciência. Vrindavana é estado de consciência. Quando você alcança esse estado de consciência pela graça de Krishna, do Guru, você entra numa. Você se torna um bipolar, uma pessoa bipolar. Você está aqui agora nesse mundo agindo, daqui a pouco você desliga e você está lá em Vrindavana. Então, se o devoto ainda não teve essa condição, Krishna é tão misericordioso que fala: tá bom, você não pode ver a minha forma espiritual, então eu vou vir numa forma que você pode ver e meditar em mim. Então, portanto, a adoração das deidades e mesmo esses rituais, eles têm que ter um propósito. Os rituais, eles não são a meta, eles são as atividades no qual nós nos relacionamos com Krishna. Por isso é dito que os ritos, os rituais, eles são reais quando nós sabemos por que estamos executando eles. Por exemplo, os ritos de acordar as deidades, de cantar para as deidades, de banhar as deidades, oferecer alimento às deidades, dançar, é para que nós possamos nos apegar a Krishna. Se Krishna não viesse dentro da história humana, nós não teríamos relatos de como que ele é. E é isso que os acharyas fazem. As deidades, não é, a adoração da deidade não é idolatria. Não é que a pessoa pegou alguma coisa, com exceção de Shalagrushila, que já é uma pedra
autorrevelada, que tem uma natureza particular. Não é que a gente pega qualquer coisa e fala, isso é Deus, esse pau é Deus, essa pedra é Deus, esse metal é... Não! Nós não criamos caprichosamente. Ou a forma de Krishna foi auto-manifesta, como Shalagrama Govardhana, ou ela é instalada de acordo com o relato dos acharyas, do relato das escrituras. E, portanto, porque nós ainda não podemos... Então, Krishna aceita, ele entra dentro dos nossos limites. Por isso que Krishna encarna. Se Krishna não encarnasse, nós não teríamos relato de como meditar nele, de como servir a ele, como desenvolver a nossa relação. Porque é pela meditação em algo que você desenvolve apego por aquilo. Estamos agora nos apegando, meditando no mundo e nos apegando ao mundo, amando o mundo, ilusoriamente. Então Krishna também fala, tá bom, é o que eles podem, é o que é possível. Entendeu? O ideal é Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridaeshu Vilokayanti Yang Shamasundaranga Tintya Gunashwarupam Govindam Haripurusham Tamaham Bhajami. Então os Shantas, os devotos, os filhos, ser perfeitos, eles sempre podem ver, entende? Quando eles untaram a sua visão, a tua audição, o seu tato, os seus sentidos com a polpa, prema anjana, de amor por Krishna. Entende? Aí eles podem ver Krishna sempre no seu coração. E Krishna se manifesta no coração. Shama Sundaranga Chintya Guna Swarupam. Krishna manifesta a sua forma original pela sua potência Achintya Shakti, pela sua potência inconcebível. Deus que é grande, que é infinito, que é ilimitado, que não pode ser abarcado pela nossa consciência irrisória e ilimitada, ele entra dentro. Eu dou conhecimento. Se comparar a Arjuna, ele deu a visão para que Arjuna visse primeiro sua forma universal, depois sua forma de Paramatma, e depois ele mostrou de novo também sua forma, que a Arjuna podia ver, porque ele tinha a visão de amor, tá, pessoal. Então Krishna, em todo esse sentido, como nós não temos ainda essa visão, Krishna aceita vir nas deidades, tá? Então, nós falamos, mas o devoto puro não precisa adorar a deidade. O devoto puro vê Krishna em tudo. Por que ele não vê na deidade também? E ainda mais, como está dito, que nós cantamos que o mestre espiritual, ele está ocupado em adorar as deidades, limpando, oferecendo seu alimento a Krishna, tudo para dar o exemplo. Entende? Agora, quando um devoto, como foi colocado na pergunta aqui, fica desanimado e desinteressado em ouvir Krishna Katha, porque ele está ouvindo demais Netflix. Só poder ver isso, poder só explicar isso. Porque ele está contemplando outras coisas, nas novelas, ou nas fofocas do mundo. Então ele vê aquela atividade de Krishna, não tem interesse. Então, se uma pessoa está desinteressada em ouvir Krishna Katha, alguma coisa está errada. Podemos ver que quem não canta Hare Krishna, eu já vi muitos devotos, pessoas que se tornaram devotos, estudaram bem a filosofia, sabiam Bhakti Shastra, Bhakti Vaibhava, fizeram tudo direitinho, né? Muito erudito, conheci, escreveram livros, mas não associavam com devotos. Não tinham, eram antissociais. E aí começaram a perder o gosto, não cantavam japa mais, era muito erudito. Aí, vários casos, eu conheço uns 3 casos, inclusive 2 aqui no Brasil e um fora do Brasil, com um servo de Prabhupada, que eles começaram a ofender Prabhupada, começaram a ouvir, porque considerar aquelas atividades de Krishna, aí começa a ter uma visão materialista da consciência de Krishna, porque ele não tem o gosto. Como eu estava falando, no processo de desenvolver Bhakti, fé, sadhusanga, associação com devotos, bhajana kriya, atividades emocionais, anartha nivriti, o coração se purifica. E o coração se purificando vai ter outra consequência. Nishta, ele fica estável na vida espiritual. Ele não perde. E perder o interesse é o contrário de Nishta. Ele está desinteressado, desanimado. Mostra que significa que ele não está, o seu ego não está deixando ele purificar o coração dele.
E um sintoma de quem não quer purificar o coração é que ele abomina a associação com os devotos. Ele considera que a associação com os devotos, é austeridade, a vida dele toda é os devotos, devoto. Então qualquer coisa de crítica, ele fala, os devotos. Então essa pessoa perdeu o estímulo, porque o que nos estimula o serviço devocional para sair das regras e regulações, entende? É meramente baseado nas regras, mas as regras têm que ser feitas ainda assim, baseado na nunca perder o entusiasmo, determinação, porque você quer ser como aqueles devotos que te inspiram. Você quer seguir os passos dos habitantes de Vrindavana. Você quer ser como as gopis. Você quer ser como os pastorzinhos. Você quer ser como esses devotos. Se não tem esse estímulo, esse entusiasmo, entende? E ouvir Krishna Katha. É por ouvir Krishna Katha que Krishna... Por exemplo, nós, os devotos que são inteligentes, que ainda adoram Tulasi, entende? Nós pedimos a Tulasi, isso me torne, entende? O residente de Vrindavana. Vrindavana é um estado de consciência, não um lugar que você vai depois de morrer. Não, é um estado de consciência. A pessoa pode, entende? Meditar, entende? Por isso que Krishna veio nesse mundo material. Onde ele veio, ele criou Dhamma, ele criou lugares sagrados, onde você vai para você lembrar das atividades dele. Então, quem tem desinteresse em Krishna Katha já morreu. Não pode mais ser chamado de um devoto. É muito difícil uma pessoa que se diz devoto, mas não está interessado na atividade de Deus. Que isso? Ele acha que as suas atividades, ou o pior de tudo, quando a pessoa está interessada em tópicos mundanos, você gosta de novelas, de filmes, porque você vê aqueles heróis, não para adorar, mas você se coloca no lugar dele, eu gostaria de ser aquele herói. Eu gostaria de ser aquele herói. Agora, quando nós vivemos a atividade de Krishna, nós não queremos ser Krishna na sua lila em Krishna Katha. Então, aquela pessoa que ainda está presa nessa inveja de Krishna, quer ser Krishna, realmente, ouvir Krishna Katha não é bom, machuca. Ele lembra que ele não é Krishna. Então, infelizmente, essa pessoa tem que associar mais com o devoto, tem que cantar mais Hare Krishna, então pelo menos come bastante mais prachada para se purificar, para poder assim desenvolver esse interesse na vida espiritual. Tá certo? Eu acho que isso deve ter tocado a pergunta aqui, não sei se tocou a pergunta do Haridasha Prabhu. Então, a Mataji Sundarangi perguntou, é possível alcançar Artha e ser um espiritualista? Sim! Nós podemos ter prosperidade material, entende? E Krishna dá prosperidade material quando vê que aquela pessoa não é apegada e que ela pode usar aquilo para servi-lo. Krishna vê que aquilo não é empecilho. Mas, quando ele vê que um devoto é muito materialista, se apega muito a Krishna, tira. Então, às vezes, o Artha, o desenvolvimento econômico, se torna prejudicial para algumas pessoas. Se torna prejudicial para algumas pessoas. Então, portanto, é possível, sim, uma pessoa ter desenvolvimento econômico, ter prosperidade material, e, por isso, satisfazer seus desejos de uma maneira religiosa, entende? Sem ir contra o Dharma, né? Mesmo como os Grihastha. O Grihastha, ele tem a diferença dele do sannyasa, que ele tem autorização de ter vida sexual, entende? Como Krishna explica no Bhagavad Gita, Dharma viruddho bhuteshu kamoismiyam. Eu sou aquela vida sexual que não vai de encontro com o Dharma. Então, da mesma forma, eu sou aquele, Krishna, aquele de Artha, aquele desenvolvimento econômico que a pessoa ela tem prosperidade material, então ele quer servir a Krishna com aquilo. Ele não vai usar aquela prosperidade material para a gratificação dos seus sentidos. Entende? Como ele usa aquela prosperidade material que ele desenvolve no serviço a Krishna, aquilo não se torna algo que o prende. Ao contrário. Ele fica mais entusiasmado a ganhar mais dinheiro para servir mais a Krishna, para divulgar, para glorificar o mestre espiritual, para glorificar Krishna no seu serviço. Tá certo? Então é possível, sim, uma pessoa ser um devoto de Krishna sério. Entende? E isso não deve confundir também quem tem opulência material ou ser um devoto, como aconteceu com Pundarika Vidyanidhi. Ele era muito rico.
E quando Chaitanya Mahaprabhu pediu para se Raghunatha, para aceitar ele como mestre, ele chegou lá e ele viu que ele era um materialista, roupa de seda. Ele falou, não, ele não é avançado para Chaitanya, né? Deixou bem claro que uma pessoa, ela, é a consciência dela, é como ela utiliza tudo no serviço de Krishna. Rishikena Rishikesha Sevanam, Bhakti Vitate. Bhakti é utilizar os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, acho que a próxima pergunta, isso com o Rio de Janeiro, deve ser para a Bioma, seria devido a essa ilusão de possessividade do Grihamid, que atualmente é um alto índice de feminicídio, quando a separação, o homem não aceita o fim do relacionamento, pois se considera que a mulher é sua propriedade. Bingo! Esse é o ponto, podemos ver, que essa possessividade de explorar um ao outro dele. Hoje em dia não é apenas os homens que exploram as mulheres também exploram os homens. Todo mundo explora, porque a natureza de Purusha que eu falei, que é infligida por Maya, não é só no homem. Não é, o Purusha é masculino, então só o homem que é Purusha, a mulher não é Purusha. Não, aquela mulher que não vive no Dharma também, ela quer dominar, explorar as outras mulheres ou os outros homens, ela também é um Grihamid. Tá? Então, a vida de familiar, ela se aplica tanto ao homem como à mulher. Tá? E colocando bem colocado aqui na pergunta, Prabhu, que o feminicídio é uma coisa muito grave. Por exemplo, ontem foi um dia muito importante, um dia internacional das mulheres. Que é importante nós lembrarmos, foi ontem ou antes de ontem? Foi, acho que ontem. Não, antes de ontem, foi o Dia Internacional das Mulheres. Lembrar que as mulheres e os homens, quando eles estão iludidos, eles vão explorar uns aos outros. Então, quando o homem não protege aquele seu dependente, com sua esposa, suas filhas, a mulher vai querer se defender, porque na verdade ninguém quer ser explorado nesse mundo material. Todo mundo quer explorar, quer dizer ser explorado. Tá? Então, portanto, um chefe de família, um esposo ou uma esposa, nunca pode ver o outro como uma pessoa para ser dominado e explorado. E muito menos os filhos, por ver que o amor que mantém o relacionamento é quando você aceita o outro como ele é. Agora, quando você tem uma expectativa de paixão, de aquela pessoa ser aquilo que você quer, e quando ela não cumpre a expectativa, aí o relacionamento se torna conflituoso, e às vezes a pessoa pode ter violência mesmo, até um homicídio, ou um feminicídio. É exatamente essa mentalidade assúrica de querer dominar e explorar e não ver que Krishna é o supremo proprietário. E aquela minha esposa, meu esposo, são servos de Krishna. Então, o meu serviço a eles não é porque eles são Deus, ou eles são a Deus. Eu vejo tudo como propriedade de Krishna. Então, quando eu vejo tudo como propriedade de Krishna, então nós podemos servir e não ter frustração do outro ser perfeito. Porque às vezes o que acaba o relacionamento, às vezes até mesmo a morte, de querer destruir o outro, é que não era como eu pensava. Essa pessoa não pôde me dar aquilo que eu queria, agora eu quero me acabar esse relacionamento, e às vezes acabar com a pessoa, que chegou nesse nível de loucura. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Outra pergunta. Tá aqui. Eu falo que os membros do Panchatattva eram todos grihastas. Sim, Chaitanya Mahaprabhu, nessa época que ele é adorado, ele ainda era grihasta. Até Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é interessante que ele era um renunciante, um avaduta. E Chaitanya mandou ele casar. Então, há um caso de um renunciante, que ele era um avaduta, né, renunciado, ele era anárquico. Um avaduta, ele não pensa, agora, se tornar um grihasta, você tem que assumir responsabilidade. E a prova disso é que a sua esposa, Janavi Devi, ela continuou o trabalho de hoje em dia que nós estamos discutindo sobre essa questão das mulheres serem gurus, Janavi Devi, ela se tornou uma acharya do movimento na época dele, quando Nityananda Prabhu abandonou o planeta, que ele era o acharya dos Vaishnavismo, ela que iniciava os devotos. Então, portanto, a vida de grihasta, como devoto, não é grihamid. Ela pode ser tão boa quanto a vida de sannyasi, tá? Porque a pessoa apenas prega, entende?
com mais responsabilidade que ele não pode dar. O grihasta, ele não pode negligenciar o afeto, o carinho a seus filhos, a sua esposa, porque senão eles vão ficar inseguros. Entendeu? Mas como está dito, uma vez eu ouvi uma pregação, na época Nova Gokula, quando ele era na Maharaj, era o GVC nosso, estava lá, um grihasta, um devoto chegou lá, falou que ele queria se separar da esposa, porque ele viu que o casamento era muito problemático, e ele estava muito apegado à esposa, apegado aos filhos, e ele não podia servir a Krishna, então ele queria saber para poder servir melhor. Aí o querido Maharaj falou, muito gostoso, eu nunca esqueço essa pregação que ele falou, eu estava lá, e ele diz assim, não, qual o problema do seu apego aos seus filhos? O apego do grihasta aos filhos e à esposa é sinônimo de responsabilidade. Ele não é um problema. O problema é quando o apego ao filho, à esposa, é maior do que o apego a Krishna. Então, se nós somos apegados a Krishna, se a pessoa é um devoto, aquele apego. Grihasta está no oceano. O Grihamidi é o oceano com uma boa barco, uma boa boia, que você pode sobreviver, porque você está ligado em Krishna. Então, agora o Grihamidi não, o Grihamidi está no oceano, tá? Então, portanto, a vida de Grihasta, ela é um barco seguro. Por que a pessoa no começo do movimento era muito triste, a pregação era, todos os homens têm que ser brahmachari e todas as devotas devem se casar. Não caía, não batia a conta. Como que é? Se você só pregava para todos os homens ser brahmachari e todas as mulheres se casar, então como que ia ter o casamento? Se o homem era pregar. E aí, e dizia assim, se pregava mesmo, era uma pregação muito fanática, que você tem que ser um brahmachari até o último fio do seu interior. Aí quando você não, então a pessoa não aguentava, ela caía, se tornava um grihasta. Então o que acontece? As pessoas não eram treinadas para serem grihastas. Assumir uma responsabilidade. Então aí o relacionamento era completamente baseado em ressentimento. Essa bruxa, mas eu não sei brahmachari. Então, a vida espiritual não é aversão. E também a esposa fala, mas ele era tão santo, agora o cara é um tarado. Então, quando o relacionamento é mundano, aí é um problema. Portanto, o devoto tem que colocar Krishna no centro da sua família. Que eu estou com esse casal, eu estou com essa companheira, com esse companheiro, mas eu não dependo deles. Eu dependo de Krishna. E agora, em relação a eles, é minha responsabilidade, é meu dharma, é minha responsabilidade. E aí eu posso desenvolver um relacionamento como devoto, como companheiros na pregação. Eu vejo mesmo o movimento. Tem um grande amigo meu na Índia, quando eu estive lá, eu sempre estava com ele, é um indiano, o nome dele Krato Prabhu, né? Ele é um grande grihasta, gurus, ele sempre prega com a esposa, né? Ele sempre tem uma pregação, ele e a esposa pregando. Então a vida é familiar de grihasta, ela é um barco seguro. Para algumas pessoas, a vida de grihasta também não é correta, porque ela vira um grihami, fica em maia. Se você assumir a vida de grihasta para servir a Krishna, servir ao Guru, ajudar aquele seu companheiro, entende? No serviço dele, aí sim é bhakti puro, tá? Então, Mataji Sundarangi fez outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Já pelo que entendi no início de sua palestra, a causa principal do engano é nós considerarmos purushas. Então, a vida familiar seria perigosa no sentido de nela a pessoa ter mais chance de desenvolver este engano? Sim, como qualquer lugar. Entende? Não apenas da vida de grihasta. Quando o guru pensa que ele é um purusha, que ele vai usar e explorar os seus defeitos, qual a diferença? Quando um devoto, um pregador, ele quer pregar para conseguir facilidades materiais das pessoas que eles estão pregando, ele está querendo com purusha, porque daí ele vai querer ter confortos baseado nisso. Essa não é, por isso que uma pessoa que leva uma vida renunciante, ele tem que ter uma vida simples. Krishna mantém aqueles que têm vida simples. Então, da mesma forma, na vida de bem colocado, Mataji, e é verdade, mas não importa, porque mesmo que a gente saiba que o dia inteiro é um jogo de braço entre esposa e esposa para ver quem
quem é que tem razão, quem controla, quem não tem. Eu não vou entrar na psicologia masculina e feminina, que isso é tudo batido, então não é importante. Mas é um desafio, como a senhora colocou muito bem. Ela é perigosa se nós não entendemos isso. Eu não posso ver o outro como objeto de meu desfrute, ou objeto da minha manipulação. Aí não é visão consciente de Cristo. Está claro? Então agora, é isso que o Rio de Janeiro diz, poderíamos definir os atuais políticos corruptos como Grilhamide? Completamente. Grilhamidão. Os países Grilhamides, pior aqueles que devem dominar os outros, que não respeitam a autossuficiência política dos outros países e querem manter eles como suas colônias. Tudo vai sempre existir. Maia, ela não para de se desenvolver. Nós estamos nesse mundo material e Maia está sempre se superando. Entende? Nós pensamos que no livro de Maia é que ela pega a gente na esquina, com outra ilusão. Então, portanto, a corrupção, assim como a corrupção na família leva ao Grilhamide, a corrupção na sociedade levam líderes corruptos que vão ter essa mentalidade de deixamides, países invejosos, países exploradores uns dos outros, ou governos exploradores, ou pior, quando uma classe social quer dominar outra, pelo seu poder político, seu poder econômico, ela não protege os membros assim mais frágeis da sociedade. Então tudo isso pode ser, fazer analogia ao conceito do Grilhamide, certamente. Então, continuando, se a adoração da deidade é para o neófito, então, porque todos os nossos achares anteriores, os 6 Goswamis que eram devotos puros adoravam a deidade. Quando vamos a Vrindavan, podemos ter o darshan da deidade de todas as almas liberadas. Primeiro de tudo, o devoto puro não precisa ter as deidades. Ele já vê Krishna no seu coração. Inclusive, em Shantarasa, quando você adora Paramatma, eles não têm deidade. Você tem que visualizar a deidade mentalmente. Chama-se Manasa Puja. Mas aqueles que não têm a capacidade de fazer Manasa Puja, você pode. Então, os Goswamis, os grandes acharyas, eles nos deram exemplo, eles nos colocaram na nossa condição. Aí você fala, então eles não viam Krishna. Claro que viam. Eu vou ver Krishna em todo lugar. Se ele vê Krishna em todo lugar, por que ele não vai ver Krishna na deidade também? E a coisa é tão assim que para esses grandes devotos, existem muitos casos místicos, que a deidade ela se manifestava fisicamente. Comiam oferenda, falavam com eles, seguiam o Brahmana para satisfazer a promessa que foi feita para ele de casar com a filha. Podemos ver todas essas deidades. As deidades, para nós que somos materialistas, é apenas um objeto de concentração. Mas para aqueles que já alcançaram o estado de dharana, concentração em algo, já podem meditar, então em samadhi, eles vêm além da deidade, mas a deidade também está ali. Como que eu vou dizer que não está na deidade? Por isso dizer que Krishna não está na deidade é uma ofensa, porque você limitou Deus. Deus pode estar em todos os lugares. Então a diferença é que que Krishna aceitou vir naquela forma, naquele elemento, para ser objeto da nossa meditação. Então os devotos puros, Goswami de Vrindavan, estavam ocupados em adorar a deidade. Srila Prabhupada estava Aradhana, ele estava também ocupado em adorar as deidades, ensinar os seus discípulos a adorar as deidades, em cozinhar os 4 tipos de alimentos para oferecer a Krishna. Por quê? Nós não estamos vivendo a dimensão espiritual. Então temos que transformar este plano material em relação com Krishna. Então o ato de cozinhar. Então Krishna nas deidades, ele se torna palpável. Não é que um devoto puro não vai adorar a deidade. Mas nós encontramos às vezes casos de devotos que estavam meditando em Krishna no seu coração. Era a deidade dele, entende? Então agora Vishwanath Chakravarti Thakur, Lokanatha Goswami, Krishna, todos esses grandes acharyas, os 6 Goswamis de Vrindavan, estavam sempre ocupados em atividade para inspirar-nos e nos guiar no nosso caminho. Então portanto, o devoto puro, por exemplo, existem muitas coisas nisso, mesmo na adoração da deidade,
Existe adoração iraga, adoração em vaide, que você adora. Mas são concessões, e para nós não ficarmos especulando sobre isso, tudo isso tem que ser feito sob a orientação do mestre espiritual. O mestre espiritual guia nós em todas essas contradições, de adorar a deidade, não adorar a deidade. O mestre espiritual, ele é o nosso guia. E Srila Prabhupada é o nosso mestre espiritual. Srila Prabhupada nos dá instruções de como nós lidarmos com isso. Tá? Srila Prabhupada nunca fala que o devoto puro não adora uma deidade. Mas uma das razões para ele adorar a deidade, no sentido dele instalar as deidades, é para que ele possa ocupar os seus discípulos e a população em geral para meditar no Senhor Supremo. Tá? E meditar dinamicamente. Rishikena, Rishikesha. Bhakti é utilizar os sentidos para ver a deidade, trocar a deidade, dançar para a deidade, cozinhar para a deidade. Tudo isso é importante, apesar disso poder ser feito mentalmente. Por exemplo, aquele famoso yogi, que para contar essa história no Nectar da Devoção. Ele era muito pobre. Ele não tinha condição de cozinhar nada para Krishna, ele não tinha nada, ele só tinha roupa do corpo. Mas como ele era um yogi, ele sabia meditar, ele ouviu que você podia adorar Krishna na mente. Aí ele começou a adorar Krishna, entrou em transe. Aí na meditação dele ele estava adorando a deidade. Na meditação dele ele estava adorando Krishna. Cozinhando para Krishna, buscando águas nos lugares sagrados, buscando os melhores alimentos, cozinhando a melhor preparação. E aí, naquela meditação, naquele transe, naquela sua visualização criativa de meditação, aí ele está preparando arroz doce e o arroz doce não deve ser oferecido muito quente. Aí ele foi ver se ainda estava frio para ele oferecer e estava quente, ele queimou o dedo na panela. Aí quando ele queimou, ele saiu do transe de yoga dele, do samadhi dele. Aí viu que o dedo estava queimado, aí Vishnu veio. Então é importante nós entendermos que nós diz que adorar a deidade para os neófitos, porque é para aqueles que não podem ainda visualizar Krishna. Aqueles que não podem adorar Krishna no seu coração. Premanjana Churita. Aqueles que adoram sempre Krishna no seu coração como chama Sunda. Nós não temos. Então, portanto, por sua misericórdia, do Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, nós podemos adorar tanto quanto eles na nossa deidade. E quem não pode ter uma deidade, Krishna pode ser adorado até numa foto. Então, é muito relativo o que é a deidade. Deidade é Krishna, e Krishna aparece daquela forma que nós podemos nos relacionar com ele, tá bom? Sim, meu único desejo é que Mataji Adilila faz essa pergunta. Se meu único desejo é servir Krishna, a primeira coisa, eu posso acordar, cantar 16 voltas, e ele diz, sim, esse é o caminho correto. Tá? Acordar e querer adorar Krishna, tá bom? E aqui, continuando no Rio de Janeiro, foi Gadadhara Pandit que tornou discípulo de Pundarika Vidanidhi. Me confundi. Mas antes se decepcionou quando foi levado para o Mukunda para conhecê-lo, né? Aí ele pensou que Pundarika Vidanidhi era um materialista, que tinha roupas de seda, joias, etc. E também estava tocando no corpo de um monte de mulheres, que eram as Devadasi, aquelas bailarinas que dançavam para Jagannatha. Ele achava que ele estava desfrutando do corpo, mas não, ele estava ali como gopi, né? Como as mandiares servindo as gopis, né, na meditação dele. Então nós podemos ver que o devoto puro não pode ser entendido por quem não tem a visão dele. Tá? Então, Mataji Sundarang aqui também diz, né? Ok, vamos ver aqui. Adilila. O pio, a pessoa piedosa, né? O pio, verdade, ilusão, gente. Não entendi, que digitou errado aqui. O pio, verdade, ilusão, gente, não controlar nada. Krishna, único controlador. Tá? Então aqui eu não estou entendendo a pergunta, acho que não é uma pergunta. Então, Mataji Sundarang também não fez pergunta. Então, aqui para Bhima dizendo, Tota Gopinatha se sentou para que Gadadhara Pandita, quando ficou idoso, pudesse adorá-lo. Então, Krishna assume essa forma, entende? Não só na mente, não só Krishna se relaciona com o devoto puro no plano de Vrindavana, como ele vem no plano físico também, entende?
Krishna pode vir no plano físico. E muitas deidades assim, místicas tiveram esse relacionamento. Até mesmo na ISKCON, por ver que a deidade de Jagannatha, lá em Mayapur, ela existem muitas histórias parecidas de elas se manifestarem. Entende? Então Krishna, ele tem esse poder. Nós temos que ter essa. Que Krishna tem esse poder. Se ele é atraído pela. Então, muitos devotos têm suas histórias. Tem mística que não podemos falar, não é sadismo. Não, então nós não entendemos aquilo que nós não podemos delimitar como Krishna tem que agir, como que a deidade tem que agir. Krishna não está limitado quando ele vem nos nossos limites. Ele entra dentro do nosso limite pela sua compaixão, mas ele não está limitado jamais. Ou seja, na deidade. Então, acho que com isso nós respondemos a pergunta. Obrigado pela participação. Entende? Tanto, tá? Então, até a próxima aula. Hare Krishna. Boa semana para vocês. Haribo.